Está no ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal, primeira edição. Bom, estamos em ano eleitoral e, sendo cidadão comum ou candidato, é bom nos atentarmos para as novas regras eleitorais. Além disso, temos algumas mudanças esse ano no dia da votação por causa das medidas de segurança da Covid-19. Para falar sobre tudo isso, recebemos aqui em nossos estúdios o advogado especialista em direito público, Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho. Dr. Jerônimo, seja bem-vindo e muito obrigada pela presença. Eu agradeço a honra de participar desse programa. Bom, o Dr. Jerônimo tem larga experiência na área e um currículo bastante interessante que nós abordaremos no segundo bloco. Mas, para começar, vamos falar então, doutor, sobre as eleições. Para garantir a segurança dos cidadãos quanto à Covid, quais são as medidas anunciadas pela Justiça Eleitoral neste ano? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Luiz Barroso, ele tem, desde o semestre do ano passado, feito entendimentos com os tribunais regionais eleitorais e, consequentemente, chegando aos juízes eleitorais quanto à sua preocupação com a Covid. Estabeleceu normas em que vão estar disponíveis nas juntas eleitorais, onde o cidadão, nas sessões eleitorais, o álcool gel. Estão recomendando que os eleitores levem a sua própria caneta para assinar a folha de votação, levem também uma luva ou um saco plástico para que possa acessar o teclado da urna eletrônica, porque as mesmas não podem sofrer o processo de utilizar o álcool gel, com medo de ter alguma consequência técnica, o uso da máscara, e também eles preferenciaram o horário das 7 às 10 da manhã para que aqueles que são do grupo de risco possam ter a preferência na votação. Os senhores mesários estão orientados pelos juízes eleitorais de cada zona eleitoral para que orientem, que se faça, obedeçam à distância social. Temos certeza que, pelas normas aplicadas, nós não vamos ter nenhum problema relacionado a esse aspecto. Então, é importante frisar que das 7 às 10 da manhã, as pessoas que não têm comorbidades, então, tentar evitar ir no dia da votação, né? É o recomendável, que deixa realmente esse horário preferencial para essas pessoas do grupo de risco. Inclusive, o horário eleitoral em eleições anteriores sempre iniciou-se às 8 horas. Esse ano vai se iniciar às 7 horas da manhã. Até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde. E, doutor, todos continuam obrigados a votar, mesmo quem faz parte do grupo de risco da Covid? Sem dúvida. Esse aspecto eleitoral foi mantido. Hoje são desobrigados a votar os eleitores de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos, que são os votos, são eleitores que a presença é facultativa. Agora, fora desta área, estão obrigados a votar e, logicamente, aqueles que tiverem algum problema com o Covid poderão fazer a sua justificativa e não terão a multa eleitoral, apesar de irrisória, a multa eleitoral é de R$ 3,51, mas ela gera consequências. Ela impede aquele eleitor que não compareceu, não justificou a sua ausência, ele está inadimplente com a Justiça Eleitoral. E, consequentemente, um novo RG, a participação em concurso público, a busca pelo um passaporte, eles vão estar impedidos. Então, quem não tem justificativa vai passar por essas penalidades? Essas são as penalidades impostas, além da multa irrisória, mas as consequências são realmente preocupantes. O senhor acredita que a abstenção seja o maior desafio dos candidatos esse ano, já que muitos estão pensando em não ir votar por causa da Covid? É a grande preocupação da Justiça Eleitoral, logicamente dos partidos políticos e mais ainda dos candidatos.
O que se tem recomendado aí pelos próprios partidos políticos junto aos candidatos, vereadores e prefeito, é que eles implementem uma atuação bastante forte para que o processo eleitoral é importante, a sua presença é importante, mas as expectativas, pelo tudo que se vê, tudo que se lê, tudo que se observa, não são boas, não. O índice de abstenção pode ser bastante grande, o que é lamentável. Doutor, e quais foram as principais mudanças na legislação eleitoral em relação às últimas eleições? Uma mudança fundamental e que vai trazer reflexos bastante profundos é em relação à proibição de coligação para os cargos proporcionais. Numa eleição municipal, nós temos os cargos majoritários, que é prefeito e vice-prefeito, e os proporcionais são os vereadores. E nesta eleição, não se pode fazer a coligação. O partido apresenta os seus candidatos, aquele partido vai ter a votação e ele vai ser submetido ao quociente eleitoral. E isto realmente é uma mudança forte, que vai trazer reflexos bastante profundos. Por quê? Vamos considerar, numa conta prática, Votuporanga em torno de 60 e poucos mil habitantes. Vamos considerar que nós tenhamos 45 mil votos válidos. O que é voto válido? Válidos. Você retira desse total, do total de eleitores, os votos brancos e nulos. E tem votos válidos. Vamos considerar que nós tenhamos 45 mil votos válidos. A Câmara tem 15 cadeiras. Então, nós temos um quociente eleitoral de 3 mil votos. Cada partido que apresentou, registrou candidato, se ele não atingir os 3 mil votos, ele não elege nenhum vereador. Isso para todos os partidos igual? Todos os partidos. Esse é o quociente eleitoral. Cada partido que apresentou os seus candidatos, na soma dos seus votos, se ele não atingir os 3 mil votos, ele não elege nenhum candidato. Essa proposta, ela foi feita para que nós evitássemos o efeito Tiririca, o efeito Enéas. O Enéas, só para ilustrar, numa eleição que ele foi candidato a deputado federal, ele teve 1.500.000 votos. E teve o deputado federal do estado de São Paulo, se não estou falho, Americana, que foi eleito com 300 e poucos votos. E teve candidato com quase 100 mil votos do outro partido que não foi eleito. Na verdade, essa é a mudança, assim, que eu considero que realmente vai ter um reflexo muito grande. Porque também a busca disto é para que nós tenhamos, num futuro, acredito, próximo, um número menor de partidos políticos. Hoje nós temos 30 e poucos partidos políticos. E a tendência é que realmente se consagre isso com um tempo bastante pequeno, o fortalecimento do partido com uma quantidade menor. Com realmente quem se inscreve, isso é o que se busca. Quem se inscreve num partido, conhecer o estatuto do partido. O que ele pensa de cotas raciais, o que ele pensa sobre aborto. Quer dizer, então você teria um partido realmente organizado, com estatuto definido, e à medida que eu me filio, eu me identifico com aquelas propostas. É o que se procura. Logicamente, é um trabalho difícil num país grande, igual o nosso, e desigual. É por isso que muitos partidos têm pedido até, doutor, dentro dessa ideologia de partido que o senhor comentou, que votem no partido, né, no número do partido e não especificamente no vereador, se as pessoas desejarem assim, não é isso? É a legenda. Isso, votar na legenda. Nós temos, inclusive, uma lei que foi implementada recentemente, que, aliás, está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal por alguns partidos agora, em que se estabeleceu que a fusão de partidos só pode acontecer após 5 anos de existência. Alguns partidos estão questionando esse aspecto, porque eles entendem que realmente, se não puder haver a fusão muito próxima, eles vão desaparecer, porque não vão ter votos, não vão ter candidatos eleitos e, consequentemente, horário eleitoral, fundo partidário, fundo eleitoral, não vão receber.
e, consequentemente, esses partidos vão ser extintos. Acho que a proposta dessa não fusão e outras medidas semelhantes se busca realmente fortalecer os partidos políticos e, fortalecendo os partidos políticos, automaticamente nós estamos fortalecendo a tão sonhada democracia que tem que se aperfeiçoar a cada tempo. E fica cada vez mais claro, né, doutor? Se você tem menos partidos, você consegue, vamos dizer, divulgar melhor, né? Eu acho, essas ideologias, não é isso? Existe uma identificação maior com o eleitor. Só para ilustrar aqui, bastante sintético, o tal do sistema eleitoral é muito complexo. A gente considera realmente, e não é diferente, os Estados Unidos é um país altamente desenvolvido. O sistema eleitoral deles é complexo. São 50 estados, cada estado tem um número de delegados de cada partido, lá só são 2 partidos, lá se elege 538 delegados. Esses delegados é que votam no presidente depois, é como se fosse um segundo turno. Então, o estado, por exemplo, da Flórida, X delegados. O presidente que ganhar a eleição lá, aqueles delegados, ele que leva para o colégio. E assim sucessivamente nos 50 estados. Para se ter uma ideia, na eleição passada, a presidência dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, na votação de eleitores, ela teve uma diferença, a maior do Trump, de 3 milhões de votos. Só que em determinados estados, ela perdeu, e eram estados em que tinha o maior número de delegados. Então, dos 538 delegados que elegeriam o presidente, que elegeu o presidente, ele teve a maioria e, consequentemente, ele foi o presidente dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, como é que esse sistema eleitoral ele é complexo, mas queira uma coisa, nós estamos aperfeiçoando. Tanto que o nosso sistema de votação eleitoral eletrônico é o melhor do mundo. Referência mesmo, né? Sem dúvida. Além dessas mudanças, tem mais alguma outra que o senhor gostaria de destacar? Eu acredito que a relevância maior é nesse aspecto e também nós temos um outro aspecto relevante. Nós não temos nessa eleição o financiamento de pessoa jurídica, só pessoa física. Por isso que nós temos o fundo eleitoral que a gente critica. A gente não aceita o total, mas é que tirou-se a possibilidade de empresas financiarem partidos políticos e candidatos. Hoje o financiamento é exclusivamente do candidato e de pessoa física. Essa mudança também é fundamental. E por que seria fundamental? O que o senhor destaca? Quais são os problemas de quando uma pessoa jurídica colabora com o candidato? O pessoal, pelo histórico nosso da Lava Jato, nós temos um histórico que não é muito bom. Vocês percebem, as grandes empresas direcionaram recurso muito grande para os partidos políticos e depois obtiveram alguns favores em licitação, conforme está sendo demonstrado. Doutor, falando um pouquinho agora sobre as redes sociais, estamos vendo, né, um alto uso das redes nesses tempos de política. Como os candidatos podem usar essas ferramentas, podem utilizar essas ferramentas e o que pode e o que não pode? Nós estamos vivendo uma situação, inclusive, atípica, especialmente em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora praticamente um mês e pouco, e que ela não permite em que eu possa, por exemplo, utilizar um cadastro. De repente, eu tenho uma empresa e eu tenho um cadastro de clientes. Eu não posso passar esse cadastro de clientes para um candidato próximo a mim, amigo meu, ou mesmo eu sendo candidato. Eu só posso direcionar as mensagens autorizada. Inclusive, houve um questionamento, houveram algumas reuniões lá no Tribunal Superior Eleitoral, que nós temos um dispositivo constitucional que qualquer alteração de lei no processo eleitoral, ele entra em vigência depois de 1 ano. E essa lei de proteção a dados, ela entrou em vigência agora, 1 mês e pouco atrás. E os especialistas em direito eleitoral foram até o Supremo para que ele definisse isso daí, na espera de uma resolução que essa lei não influenciaria a eleição.
Mas o Supremo não manifestou, o Tribunal Superior Eleitoral, e, consequentemente, é uma lei que está em vigência, em que dados em massa aí não podem ser utilizados. Podem ser utilizados os sites, os blogs de partido, de coligação e de candidato. E, na maioria dos casos, registrados na Justiça Eleitoral. E essas mensagens podem ser. Eu tendo, por exemplo, o próprio WhatsApp, ele está sendo utilizado, vai ser utilizado, mas a gente recomenda que a utilização, como nós não temos uma legislação clara sobre isto, nós tivemos na eleição passada uma série de problemas em que não tinha essa proibição, em que foi utilizado essas envios em massa. Contratava empresa, hoje não pode mais. Sites, blogs, sítio eletrônico de candidato, coligação e partido que são comunicados de justiça eleitoral. E o WhatsApp pode ser feito. Mas se eu encaminho uma mensagem e aquela pessoa ela não quer receber, ela vai me comunicar e eu tenho 48 horas para retirar aquele número do meu envio de mensagens. Se não o fizer, vai estar sujeito às punições eleitorais previstas, multa e crime eleitoral. Doutor, sobre o Facebook ainda, os impulsionamentos são muito usados por empresas e tal. Como os candidatos também podem utilizar essa ferramenta? A recomendação é a utilização com cautela. E nós temos uma coisa ainda, como as nossas legislações, de forma assim, bastante gerais, são muito interpretativas. Eu recomendo que essas utilizações, ela deve ser feita com uma consulta à Justiça Eleitoral respectiva, ao Ministério Público Eleitoral, através do partido, para que nós não tenhamos amanhã, para esse candidato, algum problema em que ganhou uma eleição no voto e amanhã depois ele pode perder, como a gente diz, no tapetão. São processos ainda novos. Legislação é uma coisa que até ela pacificar, ela demora muito e fica muito interpretações duvidosas. E que mesmo amanhã, num grau superior, a nível de juizado, ele pode ganhar aquela parada, mas ele pode estar sujeito a ter uma decisão em primeira instância e que durante a campanha gera consequência imprevisível. Na dúvida, é melhor não arriscar. Eu recomendaria. Doutor, quanto às fake news, como funciona o processo de denúncia e como é feito o julgamento desses possíveis crimes eleitorais? Olha, nós temos a Justiça Eleitoral, ela, aliás, no próprio rádio, televisão, ela está divulgando os canais de comunicação de crimes eleitorais, especialmente fake news. E o processo, na verdade, a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça federal. Nós temos a Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça nosso. A Justiça Eleitoral, como ela é uma justiça federal, nós temos aqui o nosso cartório eleitoral. Existe um convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Estadual. E são designados os juízes eleitorais e os promotores eleitorais. Então, na verdade, chega-se à conclusão de que o juiz eleitoral e o próprio promotor eleitoral e os servidores da Justiça Eleitoral, neste período, ficam extremamente carregados de atribuições. Não é brincadeira você ser um juiz eleitoral e um promotor eleitoral. Vamos tomar, por exemplo, onde a gente vive. Votuporanga, a Justiça Eleitoral, ela é responsável por Valentim Gentil, Parisi e Álvares Florence. Então, sobre essas denúncias, na verdade, o Ministério Público Eleitoral, hoje o promotor eleitoral é o doutor Zé Vieira, e o juiz eleitoral é o doutor Reinaldo, que desempenham maravilhosamente essas atribuições, com cuidado, mas não tem estrutura. E, consequentemente, não existe meios de fiscalizar a fake news, acompanhar.
eles, na verdade, trabalham por denúncias. E essas denúncias relativas ao fake news, que nós temos problemas aí nacionais que estão sendo investigados, inclusive, só vão ser apurados através de uma investigação eleitoral, que a partir de uma denúncia instala-se uma investigação eleitoral para ver responsabilidade do candidato ou de terceiros. E é um processo eleitoral que se instala e, logicamente, passa a ter aquele procedimento igual a uma representação comum. Mas, resumindo, os fake news só são apurados em decorrência de representação do candidato, de terceiro. De outra forma, nós não temos uma estrutura que fique visualizando isso permanentemente. Doutor, em quais casos um candidato pode perder o direito de concorrer? Olha, nós temos algumas fases no processo eleitoral. A primeira delas é o registro do candidato. Ele tem que atender algumas disposições constitucionais e algumas disposições legais. E esse registro de candidato, qualquer pessoa, partido político ou próprio Ministério Público pode questionar o registro dessa candidatura. Ele não afastou do serviço público no tempo certo, ele não foi filiado ao partido político. Essas são algumas disposições as mais claras. Depois de superada a fase do registro eleitoral, e é candidato, é eleito, nós temos a diplomação do candidato e, posteriormente, a posse. Durante esse período, ele pode se envolver em alguns crimes eleitorais. Os mais comuns são abuso do poder econômico e compra de voto, com oferecimento de vantagens. E isto, de repente, a denúncia é durante o processo eleitoral. E não dá tempo de apurar todas essas questões. Isto pode ser feito antes da diplomação ou mesmo com o registro da candidatura. E que amanhã, por exemplo, ele foi diplomado, vai tomar posse e eu entro com uma representação contra esse abuso do poder econômico, compra de voto. São os mais comuns, né? Compra de voto. O que é o abuso do poder econômico? É eu gastar. Existe um limite que o vereador pode gastar e que o candidato a prefeito pode gastar. E, de repente, eu gastei muito mais que isso e eu consigo comprovar que essas despesas eleitorais superaram o limite. Então, é um abuso. E distribuição de brindes e etc, etc, etc. E promessas. Muito bem. Pode ser até que esses crimes eleitorais, como você tem aí as instâncias, ele é condenado aqui, ele tem o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem o Tribunal Superior Eleitoral e, em alguns casos, ainda vai até o Supremo Tribunal Federal. De repente, até ele pratica ou abuso do poder econômico, ou compra de voto, etc. E o julgamento dele, nós temos casos em que teve prefeito que perdeu o cargo há 6 meses atrás, em crime eleitoral na campanha passada. Quer dizer, 3 anos e meio depois. Aí, dependendo da legislação, você tem uma nova eleição. Nós tivemos na região nossa, eleições no fim do ano passado. Como, dependendo do tempo, a eleição de quem vai concluir o mandato é feita indiretamente por um vereador integrante da Câmara Municipal. Esse é o nosso sistema. Doutor, o senhor falou sobre abuso econômico. Vamos falar um pouquinho sobre o fundo eleitoral. Como é que ele funciona? Como é que funciona essa distribuição de recursos para cada candidato? Olha, na verdade, o poder de condução disso é o Diretório Nacional e, posteriormente, o Diretório Regional. De cada partido, é isso? De cada partido. O que ele faz? Cada diretório regional, ele manda as regras do valor que existe disponível para o partido. Esse diretório encaminha o regional para os diretórios municipais para encaminhar os seus pleitos, se tem candidato, expectativa, mas, na verdade, ainda é uma condução
praticamente exclusiva do Diretório Nacional e do Diretório Regional. Nós não temos ainda uma coisa muito clara de que deva ser distribuído X proporcional ao tamanho da cidade. É um critério ainda bastante subjetivo, porque, na verdade, esse critério é feito pelos deputados em Brasília e lá são feitos, vamos ser claros, os critérios são mais no interesse dos caciques de partido. Tivemos agora algumas mudanças em que vão ter que ser distribuídos recursos também para aqueles candidatos de cor, né, da raça negra. Foi um avanço, o tribunal definiu há pouco tempo a obrigatoriedade, mas é um critério ainda bastante subjetivo, não claro. Esse critério devia ser realmente muito claro para a população, que é o que financia, e o dinheiro é bastante grande, que vocês sabem. Então, e de onde vêm esses recursos? Esses recursos que são provenientes ali do diretório, de onde eles vêm, doutor? Esses recursos todos é como se fosse um recurso destinado à educação, à saúde. Ele faz parte do orçamento da União. São nós que estamos financiando. Para você ter uma ideia, isso é público, o partido que mais vai receber 200 milhões. Isto, a justificativa é para que não tenha interferência do poder econômico das empresas. Então, nós estamos bancando a eleição para que ela seja uma eleição limpa e não tenha interferência do poder econômico. E, logicamente, os partidos com o maior número de deputados é o que mais recebe verba. Isso começou a valer a partir desse ano, essa maneira? Não. Existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário também é a mesma forma, que é um recurso também da União, em que é distribuído aos partidos para manter a sua estrutura partidária durante os anos. Então, nós também bancamos o funcionamento dos partidos políticos. A sua sede em São Paulo, a sua sede em Brasília, os funcionários que trabalham. Fundo partidário. E o fundo eleitoral, esse fundo partidário sempre existiu. Tá. O fundo eleitoral foi criado agora para suprir que os candidatos não vão poder ter financiamento de entidade jurídica, né? Só física. Doutor, falando ainda sobre as regras aos candidatos, agora quanto ao contato com o público, reuniões e encontros, quais são essas regras? Bom, esse ano nós estamos tendo as regras sanitárias em relação a convite, né? Está sendo orientado e praticamente proibidas, né? Que se faça, que estejam sendo feitas reuniões em público grande. Mas palestra com grupo, guardadas as condições impostas pela saúde, pode ser feita, indústria e reunião pessoal, entendeu? O que não pode ser usado e ser muito claro são repartições públicas. Nada relacionado em que é um bem público. Lá eu não posso. Agora, utilizar, por exemplo, avenidas com nada de coisa fixa, mas placas, eu segurar placas, faixas, distribuir papel, conversar com eleitores, não existe nenhum impedimento. Carreatas, carro de som, logicamente obedecendo a legislação eleitoral, de horário, a distância de bens públicos, também pode ser feita. Comícios podem ser feitos, mas com a restrição de que show, comício, artista, não. Mas os comícios podem ser feitos. Não estamos tendo agora, em decorrência da Covid, ninguém está se propondo a fazer. Mas continua possibilitado. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui nessa entrevista com o Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, advogado, especialista em direito público aqui de Votuporanga. A gente volta no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com
com o programa Coletiva, continuando então a nossa entrevista com o advogado Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, que tem um currículo bastante interessante. Pouca gente sabe que ele é formado em odontologia, com especialização em odontopediatria, mas a sua história é mesmo conhecida na área pública. Ele cursou Direito, logo após foi vereador e presidente da Câmara de Votuporanga. É especialista em Direito Público, assessorou e ainda assessora inúmeros prefeitos. Já fez parte de diretorias de diversas instituições da cidade, entre elas a Santa Casa e a Fundação Educacional de Votuporanga, a FEV. Na época, inclusive, fez parte da criação do Centro Universitário de Votuporanga. Atualmente, ele representa o Poder Legislativo Municipal no Conselho de Curadores da Fundação e tem um escritório de advocacia que atende prefeituras de diversas cidades. Bom, doutor, o seu currículo, como a gente comentou, bastante variado e o senhor é muito conhecido aqui na região toda. Como o senhor resumiria essa tua trajetória política na vida pública? Bom, na verdade, eu quando cursei a faculdade de odontologia em Araçatuba, já tinha alguma tendência nesse aspecto, porque fiz parte do diretório acadêmico da faculdade. Nos primeiros 2 anos, o curso na época era 4 anos, nos primeiros 2 anos eu fui vice-presidente do diretório e nos 2 anos seguintes eu fui presidente do diretório acadêmico. E era um diretório bastante atuante. Nós estávamos no ano de 73, 74, ainda estávamos sob a Revolução, e aquele espírito acadêmico era presente, principalmente numa escola estadual. E nós tivemos, na época, inclusive, um começo de abertura, uma possibilidade de levar lá para Araçatuba o circuito universitário, que passava por Bauru, Lins e Araçatuba. E nós levamos, nessa minha gestão, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Toquinho e Vinícius e Quarteto em Si, Ivan Lins, Eliana Pittman, Taiguara. Eles estavam começando a voltar a atuar. E todas essas experiências e esses contatos, porque terminavam os shows e a gente ia lá para um boteco e batia papo. E isso acabou fortalecendo esse aspecto político na gente. De liderança também, né? Eu vim para Votuporanga, fui para o Rio de Janeiro, voltei para trabalhar e, nessa altura, no ano de 82, o meu sogro, Mário Pozobon, que foi eleito prefeito, me convidou para ser candidato a vereador. E eu fui candidato a vereador. E eu tinha terminado em 82, inclusive, o curso de Direito, em Rio Preto. E com isso fui presidente da Câmara, fui me envolvendo com essas questões políticas em si e acabei fazendo uma opção pela área jurídica. Mas o senhor chegou a exercer odontologia? Odontologia, exerci aqui em Votuporanga 10, 12 anos, a odontopediatria. Doutor, qual a sua análise sobre a história dos administradores de Votuporanga? O quanto esses homens foram decisivos para o nosso progresso e, na sua visão, fizeram um bom trabalho de forma geral? Olha, eu sou um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de participar ativamente nessa minha atividade, no período de atividade pública, do Legislativo e do Executivo. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer profundamente a maioria das administrações em que eu tive vivência. E também tive uma oportunidade muito grande de participar de todo esse processo, que o governador Montoro, em 1983, que ele tomou posse, ele criou os escritórios regionais de governo. Foram 42 escritórios regionais de governo. Aqui nós tínhamos próximo Catanduva, Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis e Jales. E nós tínhamos alguma estruturinha de fazer um diagnóstico da região e levar para o governador de onde saía o orçamento do Estado. Um trabalho maravilhoso. E aí nós tínhamos, uma vez por mês, os diretores, eram 42, uma reunião com o governador no Palácio dos Bandeirantes, na área residencial, uma reunião, almoço, e que o governador sentava uma mesa na outra, como é que está a região, o que você sentiu que precisa. Isso foi um trabalho fantástico.
e que me acabou aproximando também de todos os prefeitos desde aquele período, daqui e da região. Esse trabalho, inclusive, foi muito bom, mas acabou gerando alguns ciúmes dos deputados, porque era um trabalho, na verdade, que o deputado fazia. Desse período todo, nós temos o deputado Arnaldo Jardim, que era o meu coordenador do interior. Nós temos o Dimas Ramalho, que foi secretário de Habitação, foi deputado estadual, federal, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, que era o diretor do ERG de Araraquara. Então, esse processo, esse ERG acabou, virou ERG depois e acabou. Isso eu estou dizendo que me levou à possibilidade de conhecer profundamente da região e daqui. Eu sempre digo uma coisa, todos os prefeitos que passaram por Votuporanga, e Votuporanga é diferenciada em toda a região, nós temos aquela cultura, acabou a eleição, acabou. Votuporanga é que é importante. E é o que nós sempre tivemos. E o resultado disso é a cidade que nós temos hoje, que todo votuporanguense orgulha. Todo prefeito que passou por aqui tem a sua participação nesse resultado fantástico, que é a nossa cidade, que eu considero uma das melhores cidades em todos os aspectos do Brasil. Dentro dessa vivência que o senhor teve do poder político, né, no dia a dia, ali sempre no dia a dia do prefeito acompanhando, como o senhor resumiria os maiores desafios de um homem público e quais são as maiores queixas deles? Olha, nós temos hoje a grande dificuldade que eu vejo, que eu acho que todo prefeito precisa participar, incorporar e determinar, é a qualificação profissional. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em termos de receita e despesa. E, consequentemente, isso gera a administração pública hoje, em muitas áreas, ela não consegue competir, isso a nível municipal, competir com a área privada. Então, ela tem dificuldade muito grande em arregimentar o pessoal para o quadro próprio dela. Alguns, inclusive, fazem o concurso para a prefeitura, ficam algum tempo, prestam um concurso, ou mesmo a nível público, num órgão estatal, alguma coisa, ou mesmo entidade privada, e deixa a prefeitura. Logicamente, isso é resultado de que a administração pública precisa também racionalizar. Nós temos que sistematizar secretarias para poder, com essa sistematização e racionalização, você poder pagar mais os seus servidores. Consequentemente, você vai ter uma quantidade menor, vai poder pagar mais. E também é o seguinte, nós precisamos descentralizar recursos. Falo com conhecimento de causa mesmo. Participei ativamente do processo de municipalização da saúde. Na verdade, no começo, o Estado bancava muita coisa e a União também. Hoje, praticamente, se municipalizou a saúde, só que municipalizou praticamente só as responsabilidades. Os municípios hoje não recebem. E assim também foi na educação. Eu acho que nós temos que ter uma reforma tributária em que privilegie os municípios. Ninguém mora no Estado, ninguém mora em Brasília, na nação. Mora no município. Os problemas são aqui. E a nossa participação, tanto de IES e de quais são as receitas hoje do município? Nós temos receita tributária própria. Votuporanga ainda teve isso do orçamento total. Votuporanga ainda teve um avanço muito grande na receita tributária própria. Nós temos os nossos tributos municipais de competência. Houve um avanço grande, precisava ter mesmo. E nós temos também o ICMS, Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, e que uma parte nós recebemos de volta o que nós pagamos aqui. E nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, que é gerado do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. São as receitas. Se vocês pegarem um município na nossa região aí de 10 mil habitantes, ele não tem 15% de receita tributária própria, totalmente dependente da União.
e, consequentemente, gera os problemas advindos disso daí. Votuporanga ainda deve ter em torno de 30% a 35% de receita tributária própria, que ajuda bastante você ter investimento. De todo esse bolo da receita, as nossas despesas com a educação é muito grande, com a saúde é muito grande. Então você tem, se você pegar um orçamento nosso, se você tiver 10% do orçamento para você investir, o próprio município, a receita dele investir é muito. O município da região acima aí abaixo de 50 mil habitantes não tem nada. É só para pagar folha de pagamento, saúde, educação, ambulância para lá e para cá, e transporte escolar, etc. Então nós temos esse problema que qualquer prefeito vai viver. A situação dos municípios hoje é séria. Nós temos hoje no Brasil 5.558 municípios. Aquela discussão que se iniciou em torno do governo federal, extinguir alguns municípios, o que o senhor acha sobre isso? Eu sou a favor. Só que essa extinção desses municípios que não são autossustentáveis, e esse projeto, ele baseava em alguns dados fundamentais que o município precisava demonstrar que ele era autossustentável e que a maioria não é. Só que essa proposta ela tem que ser feita através de emenda constitucional. E emenda constitucional não passa. Porque, para vocês terem uma ideia, vou dar 2 parâmetros. O estado de São Paulo tinha 573 municípios, até 1990. Em 1990, criou-se, tinha alguma facilidade em criar município, foi quando criou Paris. Criou-se, só fazer a conta, era 573, veio para 645. Você põe 45 com 27, 70 e poucos municípios. Começou o extravasamento aí. Para vocês terem uma ideia, o estado de Minas Gerais tem 858 municípios. Lá foi criando o município. Depois nós tivemos uma emenda constitucional do Serra, inclusive, do Zé Serra, em que praticamente brecou a criação de novos municípios. Uma emenda extremamente importante. Agora, ter o retorno, vejo uma dificuldade muito grande. E, logicamente, a criação dos municípios, você gera uma despesa muito grande. Uhum. É uma nova prefeitura, é Câmara de Vereadores, tal. Quer dizer, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 5 mil, quase 6 mil vereadores. 59 mil vereadores. Você tem a média de 5.500, a média de 10. Doutor, falando um pouquinho agora sobre a Câmara Municipal aqui de Votuporanga, o senhor esteve no quadro de colaboradores da Casa de Leis por cerca aí de 30 anos. E como estamos em ano eleitoral, gostaria que o senhor comentasse, nos dissesse, na sua opinião, qual a importância do Poder Legislativo para a cidade? Olha, eu até posso considerar que eu sou suspeito, porque eu tive a oportunidade de ser vereador, eu peguei um mandato de 6 anos. Fui presidente da Câmara e depois prestei um concurso público e fui ser advogado da Câmara por 20, quase 30 anos. Sou um apaixonado pelo Legislativo, não pelo Legislativo, pela importância do Legislativo. Não conseguimos ainda ter o Legislativo do meu sonho. Acho que a minha geração não vê. Que a função básica do Legislativo é assessoramento ao Poder Executivo, mas fiscalização. E a função mais importante que o Legislativo teria que ter é acompanhamento da execução orçamentária. Uma das únicas leis hoje em que a lei é instituída e não existe uma punição severa para o não cumprimento é a lei orçamentária. É uma lei orçamento. Se eu estabeleci que para a educação tinha que ser tanto e eu tive uma arrecadação daquele valor, eu tinha que investir na educação, na saúde, em estrutura, etc. E esse acompanhamento é o que a Câmara teria que fazer. Mas para fazer, ela teria que ter uma estrutura técnica, que o vereador, na verdade, eu não como vereador. O vereador, na verdade,
ele é um representante da comunidade. O que é uma Câmara Municipal? É um extrato da comunidade. Lá eu tenho um X de pessoas que pensa como esse aqui, o X pensa lá. Votou, então a Câmara representa o extrato da comunidade. Como é que era antes, na Roma Antiga? Reunia na concha acústica, na época, em Roma, toda a população. E lá se propunha, vamos fazer isso, aprova ou não aprova? Aí houve evolução para se ter as câmaras municipais. E chegou no que tem. É um processo lento, o que eu busco, o que eu sonho. Na verdade, precisava dar mais estrutura para o vereador. Nós temos uma legislação também ditatorial. Se você pegar a competência legal e constitucional do vereador, é praticamente nada. Ele tem uma limitação muito grande em propor projetos que estruture isto, aquilo, é bastante limitado. Teve alguns avanços com a Constituição de 88, vem vindo, mas é um processo muito lento. Mas a Câmara Municipal, gostem ou não gostem, precisa existir e o mais importante, hoje nós temos a Câmara Municipal. A Unifev transmite a sessão, você tem acesso pela internet, tudo que passa na Câmara é publicado no site da Câmara. O que nós precisamos, acredito, é um pouco mais de uma cultura participativa de todos os órgãos e a comunidade em si, de vivenciar mais a Câmara, que, consequentemente, ela vê o trabalho do vereador, pode cobrar e, com isso, ganha a cidade. Goste ou não goste, Câmara precisa existir. É o polo fundamental de aspirações da comunidade e, o mais importante, buscando cada vez mais a fiscalização da atuação do vereador e a fiscalização do Poder Executivo. Doutora, a Lei de Improbidade Administrativa ela tem mais de 25 anos, mas ela ainda gera muitos debates sobre a sua interpretação. Qual a sua análise sobre a legislação brasileira para o setor público? Olha, nós vivemos no Brasil, principalmente na área pública, principalmente na área punitiva, algumas fases decorrentes de processo corruptivo que se teve para trás, tal, se colocam todos no mesmo lugar. O administrador honesto e o desonesto. E o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e é a sua obrigação constitucional e legal, chegou uma denúncia, ele tem que propor aquilo que é. E às vezes não tem uma apuração. Então é proposta aquela ação, civil pública, no caso de improbidade administrativa, isso vai para a imprensa regional, vai para a televisão, e amanhã ou depois, esse prefeito não teve nada com aquilo, não é punido, não houve legalidade, não houve inconstitucionalidade, só que a margem ficou. Isto, sem dúvida, afugenta demais um administrador que queria se propor a cargo público, não ir. Esses instrumentos estão sendo aperfeiçoados. Mesmo a lei de improbidade administrativa, ela já teve algumas mudanças. Uma mudança fundamental que se teve é que, numa análise de improbidade administrativa, está se apurando se houve um grande prejuízo ao erário público, e se houve realmente a vontade do administrador errar. Se ficar claro que ele errou, foi inábil naquilo, não houve prejuízo ao erário, talvez foi falta de uma assessoria, é aquilo que nós colocamos lá atrás. Ele não vai ser punido. Isso talvez pode melhorar a expectativa de quem propõe exercer um cargo público, exercer. Hoje, eu considero quem se propõe a exercer um cargo público bem intencionado, com honestidade, bons propósitos, é um herói. Doutora, agora falando um pouquinho sobre a Fundação Educacional de Votuporanga, que o senhor, inclusive, exerceu a presidência por um período importante, e durante a sua gestão como presidente da Fundação foi criado o Centro Universitário de Votuporanga, hoje Unifev. Quais foram os bastidores dessa conquista? Como é que tudo aconteceu? É muito importante dizer que o então prefeito Dalvo Guedes criou a Faculdade de Ciências e Letras. Posteriormente, Ciências e Letras, criou-se a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis. Então, nós tínhamos até então Faculdades Integradas de Votuporanga.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1997, criou-se no sistema educacional nacional a figura do centro universitário. Nós tínhamos universidades, centro universitário e faculdades integradas. E faculdade isolada, que é um curso só. A diferença de centro universitário e universidades é que o centro universitário teria autonomia de criar cursos, excepcionalmente em relação, isso não sabe o porquê, psicologia, odontologia, medicina e direito. Para a gente criar esses cursos nos centros universitários, nós precisávamos ter a aprovação dos respectivos conselhos federais. E o centro universitário, ele não tinha que ter obrigatoriamente pesquisas muito profundas, diferentemente de universidades que obrigatoriamente tinham. Com o trabalho que já tinha sido feito durante toda a história da nossa fundação educacional, que é a mantenedora das faculdades, nós tínhamos uma estrutura, e reitero, decorrente do trabalho de todas as diretorias que passaram por aqui. Nós tínhamos um arcabouço profundo de pleitear o centro universitário. E, logicamente, é uma busca política. Na oportunidade, o ministro da Educação era Paulo Renato de Souza, que foi secretário da Educação do governo Montoro. E que o seu Mário Pozobon tinha uma proximidade muito grande. E nós tínhamos também um embaixador, que foi o grande responsável por isso, que era o deputado federal Aloysio Ferreira, que aí virou, inclusive, chefe do gabinete civil do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, nós tínhamos toda a história. O Atílio Pozobon era o prefeito, relacionado já bastante com todos esses organismos e essas pessoas. Nós tínhamos a estrutura técnica e estrutural da nossa faculdade, integradas, e, na época, criou-se, para se ter uma ideia da importância desse trabalho, criou-se 10 centros universitários no Brasil e criou 2 no estado de São Paulo. Criou um aqui e um em Araraquara. E daí criou-se centro universitário, se não me falha a memória, foi no dia 27 de novembro de 97. E com esse centro, com o pessoal daqui, os professores, servidores, os colaboradores, com a história que a gente tinha, de imediato nós criamos o curso de Direito e Turismo, que foi os 2 primeiros cursos já criados, já vestibular em seguida. Para ter uma ideia, esse curso de Direito nosso, no primeiro vestibular, deu 10 por 1. Foi uma coisa que a história da nossa escola era muito boa, com os cursos que já tinha, a estrutura era boa, então virou. E, posteriormente, com a ajuda de todos aqui, nós criamos um monte de curso. Para você ter uma ideia, nós tínhamos até então 1.600, 1.800 alunos. Com todos esses cursos criados, nós chegamos a 6.000 alunos. Isto aqui funcionava com os cursos que tinha administração, ciências contábeis e pedagogia, letras. Funcionava à noite. Passou a funcionar 24 horas, porque tinha os cursos diurnos. E, conclusão, o pessoal conseguia fazer limpeza aí das 11 às 3 da manhã, que às 7 e pouco voltava. Nós precisamos arrumar a escola onde é o Senai, então Senai. Teve época que teve curso que nós adaptamos lá, conseguimos para jogar lá, porque o aluno vinha, a gente atendia. E se tornou uma potência regional, né, doutor? Reitero, o nosso centro universitário, a Fundação Educacional, é o resultado, por isso que eu digo, Votuporã é uma cidade diferenciada. É um resultado do trabalho que cada um colocou, um tijolinho, uma pedra, de todas as diretorias que passaram por aqui. E hoje, como o senhor avalia a importância da Unifev para todo o interior paulista? Olha, eu vejo uma coisa importante, e nesse aspecto aí,
uma coisa que nós sentimos, nós, cidade. Por isso que eu falo, Votuporanga é uma cidade abençoada. Nós tínhamos, na época, o SESEC, era um centro de controle do Banco do Brasil, que tinha mais ou menos 150 funcionários, e com salários razoáveis. Nós tínhamos a regional da CESP, que hoje está em escola lá em cima, que depois a fundação, inclusive, ficou um tempo lá, na Rua São Paulo, lá em cima, que devia ter 500 funcionários. E esses órgãos foram desativados. E a cidade nossa sentiu bastante. Só que deu a sorte que veio esse mundo de aluno para cá, aluguel, comércio, restaurante, posto de gasolina e de forma geral. Então nós não sentimos quase esse baque. E hoje, o nosso centro universitário, ele tem um aspecto educacional com reflexo profundo na formação cultural de toda a nossa região, o aspecto econômico e o aspecto social. Porque pelos cursos que nós temos uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal em todos os aspectos. Vocês são testemunha disso. Então, o nosso centro universitário hoje é de uma importância não só local, mas regional, que se fizer um levantamento, eu acho incalculável você chegar o quanto de benefício isto proporciona a nossa toda a região. Bom, doutor, infelizmente chegamos ao fim dessa entrevista, de mais um programa coletivo. Recebemos aqui hoje em nossos estúdios doutor Jerônimo Figueira da Costa Filho, advogado especialista em direito público. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a participação. Às vezes a gente não é sintético nas colocações, mas tenta se ser. E eu deixaria aqui, eu fiz odontologia e eu fui fazer o então projeto Rondon. E fui lá no estado de Goiás, perto de Goiás Velho. E a gente estava lá num domingo, e uma pessoa que estava lá, fiquei um mês lá, para ter uma ideia, parece que era o meu destino. O meu consultório de atender, porque a gente atendia lá, fazia só extração, na verdade, né? Por incrível que pareça, o meu consultório foi instalado no salão de reuniões da Câmara Municipal, com fogãozinho para esterilizar o material. E, num domingo de folga, um senhor de lá falou: vocês não querem conhecer Goiás Velho? Vamos conhecer. E quem morava em Goiás Velho era a Cora Colanina. Vamos tomar um café com ela lá. E fomos lá. E eu vou deixar o que eu perguntei para ela. E depois essa frase ela passou para o mundo inteiro. Mas ela respondeu assim para mim. Perguntei: qual é a idade da senhora? Ela falou assim: olha, meu filho, eu tenho todas as idades. Eu tenho a idade da velhice, da juventude e da infância. Eu vivo todas as idades a um só tempo. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece mais uma vez. Stephanie, muito obrigada também pela sua participação aqui comigo. A você aí de casa, fica o nosso abraço. Continue acompanhando a programação da TV Unifev. Até a próxima.